Hoje nós vamos falar de fontes energéticas cardíacas em situação de isquemia, ou seja, uma situação fora do padrão normal, porque o normal é o coração usar ácido graxos e glicose com oxigênio, oxidação para obter ATP. Mas isquemia é faltar oxigênio, daí como que o coração vai se resolver, como é que ele vai conseguir energia. Caso ele não consiga energia, a célula vai sofrer alteração de membrana. A célula vai ter uma ruptura, ela vai desaparecer. Aí os componentes intracelulares, eles caem no sangue. Então nós podemos também, através dessa aula, estudar marcadores plasmáticos bioquímicos de alterações cardíacas. Então são constituintes intracelulares que acabam aparecendo lá no sangue. Então vamos lá. Quais são esses marcadores? A enzima creatina quinase, abreviada por CK, e a isoenzima creatina quinase MB, CKMB. Outro marcador, enzima desidrogenase lática, LDH, e a isoenzima 1. Outro marcador, enzima aspartato aminotransferase, a proteína mioglobina, proteína troponina e uma proteína transportadora de ácido graxo de cadeia longa, uma enzima do metabolismo de glicogênio, uma proteína que liga cálcio, uma molécula que vem da degradação de fosfolipídios e outros componentes que a célula sintetiza e secreta quando tem alteração cardíaca. Disso tudo aqui, na clínica, o mais utilizado é a isoenzima CKMB e a proteína troponina. Então, vou falar de alguns marcadores, não vou falar de todos, focando principalmente naqueles que você vai ouvir quando estiver na clínica lá com o seu animal, para saber se ele tem alguma alteração de coração. Então, como é que é isso? Uma célula, normalmente, ela tem uma meia-vida útil. E, passado esses dias ou meses que ela vive, ela é degradada. Os constituintes da célula vão para o sangue. Então, no sangue, existe uma pequena proporção de moléculas intracelulares. Mas, se houver necrose celular, se um monte de célula for necrosada ao mesmo tempo, a quantidade das moléculas intracelulares que irão parar no sangue vai ser muito maior. Por isso que a gente chama de marcadores de dano tecidual. Porque eu não preciso ver a célula do paciente. Eu pego o sangue do paciente e vou verificar. Existe alguma molécula nesse sangue que num estado normal não existiria? Ou existe aumento da concentração de uma molécula nesse sangue que no estado normal a quantidade era bem pequena? Isso é um marcador de dano tecidual. No caso de normal, extravasa os constituintes da célula, mas em decorrência da morte natural da célula. No caso de necrose, aumenta o extravasamento dos constituintes celulares para o plasma sanguíneo. O que seria exatamente isso? O que é uma alteração celular? É a alteração que leva à mudança de propriedades da membrana da célula. Como também pode não só aumentar a permeabilidade, como pode necrosar a célula. Então, a membrana arrebenta. Uma pode levar a outra. Então, pode começar uma variação, um aumento da permeabilidade da membrana que acaba levando à morte celular. Qualquer uma das duas. Tanto faz aumentar a permeabilidade da membrana, como arrebentar a membrana e ter necrose celular, constituintes intracelulares vão ser deslocados para o espaço intersticial e vão chegar no sangue. Quer dizer que
O que a gente chama de um marcador de dano celular é alguma coisa que caiu no sangue, mas que originalmente eram substâncias do meio intracelular. Quais os mais usuais? Creatina quinase, isoenzima MB, troponinas, e para saber se a alteração faz alguns dias, a desidrogenase lática. Por que é que tem lesão do músculo das células do músculo cardíaco? Por que é que uma célula vai ter uma necrose? Por que é que vai alterar uma célula? Porque tem estreitamento ou obstrução das artérias por uma placa de ateroma. A gente já viu um pouquinho sobre isso, eu vou reprisar, tá? Em decorrência desse estreitamento da artéria, tem redução do fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco. Se o sangue está chegando em menor volume, vai diminuir a disponibilidade de oxigênio e de nutrientes para as células do músculo cardíaco. Então, vai chegar a menor quantidade de oxigênio, menor quantidade de ácidos graxos e de glicose. Em decorrência disso, vai faltar energia. Faltando energia, tem necrose e morte celular. Bom, como é que é o desenvolvimento de uma lesão aterosclerótica? Nós vimos isso um pouquinho numa aula de lipídios. Mas isso aqui está representando uma artéria numa situação normal. Então, aqui passa o sangue e essas camadas verde, as diferentes cores, são as camadas que constituem a membrana da artéria. Numa situação fora do normal, pode ser por pressão arterial alta, por diabetes, por excesso de radicais livres, muda a característica dessa membrana, da primeira série de células que está em contato com o sangue. A gente fala que essas células ficam ativadas, permitindo que células que são exclusivamente do sangue penetrem nas diferentes camadas da membrana do vaso sanguíneo. As células entrando aqui nessas camadas, vai começar um processo inflamatório. Porque aqui dentro não é o local de células que deveriam estar no sangue. Então é como se aqui dentro tivesse entrado células que não deveriam estar nesse local. Aí o nosso organismo começa um processo de defesa. Os macrófagos começam a agir sobre essas células do sangue que penetraram nas camadas do vaso sanguíneo. Começa um processo de desorganização dessas células. Macrófago começa a tentar fagocitar as células que estão no lugar errado. Aí vem várias moléculas do processo de inflamação. Essas moléculas levam a edema, tá vendo que aqui ficou maior essa distância do que aqui. Leva uma desorganização das diferentes camadas e ainda pode piorar, arrebentando e o sangue começando a coagular. Então, essas alterações na membrana do vaso sanguíneo, com possibilidade de ocorrer coagulação, isso daqui tudo é o que se chama processo de aterosclerose. Qual a consequência disso? Então, aqui está o vaso sanguíneo, a participação dos lipídios nesse processo, porque o LDL em excesso no sangue, ele vai ser oxidado por radicais livres. O LDL também pode penetrar, então vou voltar um pouquinho para vocês entenderem. Do mesmo jeito que as células do sangue podem penetrar na mucosa do vaso sanguíneo, o LDL também pode penetrar. Então, o LDL penetra na mucosa sanguínea, também é atacado pelos macrófagos e forma o que se chama de células espumosas, que é um agregado de pedaços de macrófago e pedaços de LDL. Esse agregado vai levar também à inflamação do vaso sanguíneo. Então, a gente tem
em resposta ao dano do endotélio. O que é um dano? É como se fosse vários cortinhos dentro do vaso sanguíneo. Isso pode acontecer por pressão arterial alta, por exemplo. O LDL oxidado, ele penetra nessa mucosa, nessa membrana do vaso sanguíneo. Dentro da membrana, os macrófagos consomem o excesso de lipoproteína oxidada. Essa reação de macrófago com LDL leva à formação do que se chama de células espumosas, que é esse agregado. Essas células espumosas vão levar a um processo inflamatório, ao aumento de citocinas, à mudança nas células do vaso sanguíneo e ao processo de aterosclerose. Por que acontece isso, né? Porque tem excesso de LDL no sangue. Então, o excesso de LDL no sangue, que não conseguem entrar nas células, é que é oxidado por radicais livres. Então, a gente falou isso também numa aula. Aqui está representando o LDL, essa bolinha amarela. Esse parafuso aqui, né? Está representando a proteína, que é o receptor de LDL. Então, precisa o LDL ser reconhecido pelo receptor para que o LDL entre na célula, onde ele vai ser fagocitado e os componentes do LDL vão ser liberados aqui dentro da célula. Então, o normal é acontecer isso. O LDL entra na célula e deixa os componentes lá dentro. O LDL não pode ficar em excesso no sangue circulante, senão ele vai ser oxidado e acelerar o processo de aterosclerose. Mas por que ele não entraria? Por que o LDL não entraria na célula? Porque esse receptor, deixa eu voltar para vocês entenderem, isso aqui que está como se fosse um parafuso, no outro slide é essa bolinha verde. Então, é o receptor de LDL que reconhece o LDL e permite que o LDL entre. O LDL dentro da célula, ele é degradado e libera vários componentes, inclusive o colesterol. Enquanto precisarmos de colesterol para fabricar outras moléculas, como membrana celular, hormônios, ácidos biliares, vitamina D, o LDL vai entrar. Mas quando a quantidade de colesterol aqui dentro já for a suficiente, o excesso de colesterol vai bloquear a síntese do receptor de LDL. Então, o excesso de colesterol não vai mais deixar o LDL entrar. Daí o LDL se acumula lá no plasma, é oxidado, penetra na membrana do vaso sanguíneo e participa do processo de aterosclerose. Muito bem. Para vocês ainda lembrarem que isso é muito importante, o que é o LDL? O LDL é uma lipoproteína. Então, LDL é uma forma de transportar lipídio pelo sangue. Como é que é constituído uma lipoproteína? Aqui dentro da lipoproteína ficam os lipídios apolares. Essa camada que forma como se fosse uma bola são de lipídios anfipáticos. O que é isso? Tem uma parte polar e uma parte apolar. E essas partes em azul, preto, são proteínas. Então, o nosso sangue, ele transporta lipídio através desse agregado lipoproteico. Só que a gente tem várias lipoproteínas. A primeira, ela é formada no intestino. É aquela que retém todos os lipídios que a gente ingere pela dieta alimentar. Depois, conforme vão passeando pelo nosso corpo, porque a lipoproteína serve para solubilizar os lipídios no plasma e distribuir aos tecidos os lipídios que ela está carregando. Então, conforme ela vai passeando pelo nosso corpo, ela vai mudando de tamanho.
Então, uma lipoproteína que é formada lá no nosso intestino é a quilomicron. Depois, ela vai sendo transportada pelo sangue, deixando um pouco de lipídio lá no coração. Aí ela fica menor. Ela vai virar uma outra lipoproteína, que é a VLDL. Essa VLDL fica passeando pelo nosso sangue, passa perto do coração e dá um pouquinho de lipídio para o coração gerar energia. Ela vai ficar menor, vai se transformar na LDL. Mesma coisa, a menor ainda, que é a HDL. Então, temos várias lipoproteínas no sangue. Todas elas têm uma parte interna com lipídio apolar, uma camada de lipídio aqui fora e proteína. Diferentes tamanhos, porque depende da quantidade de lipídio e de proteína em cada uma delas. Essa aqui, a LDL, é a que popularmente chamamos de colesterol ruim, porque essa LDL tem muito colesterol. Então, a gente falou um pouquinho disso já, né, em outras aulas. Quilomicron, VLDL, IDL, LDL, HDL. Tem mais lipídio, vai diminuindo a quantidade de lipídio até chegar naquela que quase com a mesma proporção entre proteína e lipídio, que é a boa. Qual que é a ruim? A LDL. Por que a LDL é ruim? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ela tem 20, 25% de proteína, o resto é tudo lipídio. E a grande maioria de colesterol. Quer dizer que o grande vilão para formar aterosclerose, para levar ao infarto, é o colesterol. Muito bem? Então, tudo começa aqui, né? Essa é a primeira lipoproteína, a quilomicron. Essa lipoproteína vai ser formada no intestino e ela vai carregar o lipídio que você ingeriu. Se ingerir alface, vai ter quase nada, mas se ingerir uma feijoada, vai ter um monte de quilomicron. Conforme a lipoproteína vai passeando pelo sangue, ela vai deixando lipídio nas células e ela vai mudando de tamanho, vai mudando de nome. Então, é como se o processo tivesse mais ou menos assim, né? Uma se transforma na outra. Começa no intestino pelo quilomicron, depois se transforma em quilomicron menor, depois se transforma em VLDL, IDL, LDL e, por último, HDL. São formas de distribuição de lipídios nas diferentes células do nosso corpo. Então, a ideia, eu gosto de chegar nesse slide, eu acho que ele mostra tudo, embora possa ser mais difícil, mas acompanhe comigo, hein? Aqui está o intestino, suponha que você comeu algum alimento que tinha lipídio, no intestino vai ser formada a primeira lipoproteína, quilomicron. Essa quilomicron começa a passear pelo nosso corpo e vai deixando nos tecidos ácidos graxos. Com isso, ela muda de tamanho, ela fica quilomicron remanescente. Quilomicron remanescente pode continuar passeando pelo teu sangue e mudar para outra lipoproteína, como ele pode entrar no fígado. Lá no fígado, os lipídios são usados. O que sobrar volta para o sangue, na forma de VLDL. Além do que sobrar do quilomicron vai voltar para o sangue, como também os lipídios que você sintetizar. Porque o excesso de glicose leva à formação de lipídio. Então, lipídio pode ser decorrente do lipídio que você ingeriu, como pode ser decorrente do excesso de glicose que foi transformado em lipídio lá no fígado. Então, essa VLDL sai do fígado carregando os lipídios, começa a passear no nosso sangue, deixar lipídios nos outros lugares, como o coração, e se transforma em IDL. Mesma coisa, a IDL continua passeando pelo sangue, libera lipídio para os diferentes tecidos
e fica um pouco menor, LDL. A LDL continua passeando pelo sangue, vai liberando lipídios, ao mesmo tempo que a partir do intestino e do fígado é sintetizada uma nova lipoproteína, HDL. HDL é a boa, aquela que tem bastante proteína, e ela passa pelo nosso sangue no sentido de limpar o sangue. Ela vai recolher do sangue os lipídios que estiverem sobrando. Então ela passa como se fosse um lixeiro, né? Vai tirando o lixo do nosso sangue, que é o lipídio. Então ela nasce com bastante proteína e vai aumentando a quantidade de lipídio. Quando ela estiver cheia de lipídio, ela leva o lipídio para o fígado. O que pode levar à alteração aterosclerose? Quando o fígado já estiver cheio de colesterol, os tecidos já estiverem cheios de colesterol e a LDL não conseguir mais entrar. Aí essa LDL vai acumular no sangue, vai ser oxidada e vai favorecer o processo de aterosclerose. Isso está representando um processo de aterosclerose. Aqui é um vaso sanguíneo normal, aqui passaria o sangue. Veja que nesse desenho já começa a mudar um pouquinho aqui, ó. Aí aumenta essa mudança. Até que tem tanto lipídio e a parede do vaso está tão inflamada, olha como é que ela era pequenininha e vermelha. Olha como ela está aqui. Isso é porque inflamou. Esse vaso sanguíneo aqui, ele não funciona mais. Ele não consegue mais bombear o sangue. Além de que ele está quase entupido. Então seria um processo assim, tá vendo? Ó? Aqui passa o sangue, olha como é que está alterado. Olha como está interrompendo a passagem. Ainda pode formar um trombo, que é um coágulo, que impede a passagem do sangue. Caso a passagem do sangue não seja possível, vai faltar sangue para um determinado local do coração. Aquela célula que ficar sem sangue, ela vai parar de receber oxigênio, glicose, ácidos graxos. Em decorrência disso, vai ocorrer uma necrose celular, morte desses tecidos aqui, que é o que chamamos de infarto. Então, o motivo todo é diminui o diâmetro por onde o sangue passa. O normal é assim, conforme vai acumulando o lipídio, vai ficando assim. Além disso, a característica das células que constituem a parede do vaso também vai modificando. Parece que tem estrias, né? E essa parede do vaso assim, modificada, ela não consegue mais bombear o sangue. Aí, falta sangue, falta oxigênio, falta nutrientes, morte celular. Como é que a gente identifica isso? Como é que você sabe que ocorreu esse infarto? Como é que é possível o clínico descobrir que o coração daquele animal teve algum problema? Não é indo lá e abrindo para ver como é que está o coração. Na realidade, coleta um pouquinho de sangue aqui, ó. Porque se a célula foi necrosada, os constituintes da célula vão cair no sangue. Então, tem marcadores de risco, né? Um exemplo que eu estou trazendo é a alteração que ocorre nas coronárias após a menopausa da mulher. Por que acontece isso? Então, após a menopausa, eleva colesterol, eleva LDL, diminui HDL, eleva triglicerídeos, eleva a homocisteína. Isso tudo são marcadores que estão no sangue. Por que acontece isso? Então, a ideia é que, conforme entra na menopausa, precisa de menos hormônios, precisa de menos colesterol. Portanto, o colesterol vai começar a se acumular na célula. Então, diminuição do catabolismo das LDL. Além disso, diminuição da atividade hepática dessa enzima,
reduzindo a síntese de ácidos biliares. Para sintetizar ácidos biliares, precisa de colesterol. Se está sintetizando menor quantidade de ácidos biliares, está precisando de menos colesterol. Diminuição da síntese de hormônios. Os hormônios também são sintetizados a partir de colesterol. Portanto, após a menopausa, com a diminuição da síntese de ácidos biliares e de hormônios, a mulher precisa de menor quantidade de colesterol. Se não diminuir o colesterol, ele vai se acumular no sangue e ele vai levar à aterosclerose. O que mais que pode acontecer? Elevação de triglicerídeos. Por que isso? Porque também com a idade, as enzimas lipases que degradam triglicerídeos, elas perdem a atividade. Então, consequência, maior proporção das partículas de LDL no sangue. Em decorrência disso, essas LDL são captadas pelos macrófagos, formando células espumosas e iniciando o processo de aterosclerose. Conclusão: após a menopausa, o risco do infarto é muito maior do que para o jovem. Como é que o coração consegue energia naturalmente? De ácidos graxos e de glicose. Nós já estudamos isso. 98% da energia depende do ciclo de Krebs. Então, quer dizer que os ácidos graxos e a glicose, elas são oxidados para gerar energia. Um pouquinho da energia pode vir de vias anaeróbicas. Glicólise anaeróbica, fermentação lática e fosfocreatina. Como é isso? Se faltar oxigênio, então vou voltar um pouquinho para vocês entenderem. Tudo praticamente do ATP que o coração usa depende do oxigênio, porque tem que o ciclo de Krebs estar funcionando. Mas se entrar hipóxia, o que é hipóxia? Falta oxigênio. Se faltar oxigênio, a cadeia transportadora de elétrons mitocondrial para de funcionar. O ATP para de ser sintetizado. Aí, faltando o ATP através da cadeia transportadora de elétrons, a célula tenta conseguir ATP por vias anaeróbicas. Quais são? Glicólise anaeróbica e fosfocreatina. Acontece que através dessas vias, a quantidade de ATP é muito menor. 60 segundos após a oclusão, ou seja, 60 segundos faltando oxigênio, já é uma situação extremamente desfavorável para a célula. 60 segundos após a oclusão, a quantidade de oxigênio já cai praticamente a zero na célula. Então, ela vai precisar dessas vias anaeróbicas. Quando falta o oxigênio, que a cadeia transportadora de elétrons fica funcionando em menor velocidade, também vai diminuir a quantidade de ATP. O que a célula faz? Ela tenta obter ATP a partir de vias anaeróbicas. Mas como a quantidade de ATP por vias anaeróbicas é baixa, a célula não vai conseguir o tanto de ATP que ela precisa. Conclusão: vai faltar ATP também, mesmo que ela esteja usando vias anaeróbicas. Faltando ATP, aquele transportador de sódio e potássio, que vocês conhecem como bomba de sódio e potássio, ele vai parar de funcionar. Então, o sódio se acumula no meio intracelular, retendo água, levando ao edema da célula. Conforme a célula vai acumulando água devido ao excesso de sódio, ela vai esticando a membrana, como se fosse um balão de aniversário que você vai enchendo de ar. A célula vai esticando, a membrana plasmática vai ficando permeável. Isso leva a alteração de cálcio no interior da célula, leva a alteração mitocondrial, ou seja, a célula começa a se desorganizar, até que chega um momento que tem uma degradação celular. Muito bem.
Como é que a gente vai conseguir descobrir que isso aconteceu? Primeira possibilidade, dosando a enzima creatina quinase. Segunda possibilidade, dosando uma enzima que chama lactato desidrogenase. Porque as duas vias anaeróbicas que a célula usa para tentar conseguir ATP quando entra em hipóxia é conseguir ATP a partir de fosfocreatina ou conseguir ATP a partir da glicose pela fermentação láctica. Então, esses dois compostos, desculpa, vou voltar. Esses dois compostos aqui, se ocorrer necrose celular, eles vão extravasar para o sangue. E se coletar o sangue do animal e perceber que tem uma alta concentração desses dois compostos, comprova que teve necrose de células. Da onde vem a fosfocreatina? Então, essa molécula creatina, ela é sintetizada no nosso corpo. Começa com a união de dois aminoácidos, glicina e arginina, lá no sistema renal. Depois, uma segunda etapa com a união do aminoácido metionina, até formar a creatina. A creatina sai do fígado, vai lá para o tecido muscular. Chegando no tecido muscular, ela reage com ATP e forma fosfocreatina. Então, nós temos armazenado nas células do tecido muscular fosfocreatina. Quando precisarmos de ATP, a fosfocreatina vai reagir com ADP, formando ATP. Então, quando a célula se vê precisando de ATP e o ciclo de Krebs não está funcionando, ela faz essa reação para conseguir ATP. Essa enzima é que é responsável por esta reação. Por isso que se a quantidade de ATP não for suficiente e a célula romper, a célula necrosar, essa enzima vai ser observada em alta concentração lá no plasma sanguíneo. Então, tem uma etapa de síntese da fosfocreatina no sistema renal, depois uma etapa no fígado, até que quando chega nos músculos, essa molécula que veio do fígado, ela vai ser fosforilada. Isso daqui, a fosfocreatina, fica guardada no tecido muscular. Quando houver necessidade de ATP, a reação vai no sentido contrário, para conseguir o ATP que a célula precisa. Enquanto tiver fosfocreatina no músculo, o ATP vai ser formado. Mas a hora que acabar a fosfocreatina, também vai acabar o ATP. Neste momento é que a célula acaba ficando sem energia e ocorre necrose. Essa enzima fosfocreatina, desculpa, não é fosfocreatina, é enzima creatina quinase. Fosfocreatina é o nome do produto formado, tá? A enzima creatina quinase, ela tem várias isoenzimas. Várias moléculas diferentes que catalisam a mesma reação. Quais são as isoenzimas da enzima creatina quinase? Chama-se creatina quinase 1 ou BB, creatina quinase 2 ou MB, creatina quinase 3 ou MM e ainda tem uma mitocondrial. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa enzima, ela existe em várias estruturas químicas. Isso é muito bom a nível de clínica, porque cada isoenzima existe em maior quantidade num determinado órgão do nosso corpo. Então, eu vou mostrar aqui uma eletroforese para vocês verem que cada isoenzima representa uma manchinha dessa. O que é o normal? O normal é encontrar no sangue a isoenzima CKBB, CKMB, CKMM. Mas de repente você coleta o sangue de um animal e vê que tem uma quantidade grande de uma delas.
isso vai estar relacionado com alguma alteração de algum tecido, de algum órgão. Vamos olhar aqui. As diferentes isoenzimas, CKBB, CKMB, CKMM. Qual aquela que está em grande quantidade nos músculos? A CKMM. Mas qual aquela que aparece praticamente apenas no músculo cardíaco? A CKMB. Então, se na clínica houver necessidade de descobrir se houve infarto, analisa-se no sangue do paciente essa isoenzima que é específica para o coração. Verifica-se no sangue do paciente quanto tem da isoenzima CKMB. A gente já sabe a quantidade certa. Então, se tiver fora do padrão normal, é porque essa isoenzima, ela extravasou do coração. Se fosse uma doença no outro lugar do corpo, não ia aparecer a CKMB, ia aparecer uma outra isoenzima. Os valores normais. Você pega um sangue de um paciente normal. Ele tem essa proporção entre a isoenzima CKMM e CKMB. Mas se você pegar o sangue de um paciente que teve infarto, você vai ver que essa MB aqui, ela aumentou. Então, a presença da creatina quinase MB no sangue é característico de necrose de células cardíacas. A gente pode quantificar isso daqui no laboratório. Vocês vão ter isso na aula de laboratório clínico. Vocês vão pegar o soro de algum animal e vão verificar quanto tem de enzima creatina quinase. Tem duas formas para identificar isso, mas de qualquer modo você vai ver a quantidade dessa CKMB, se ela está dentro do fator normal ou se ela está fora do fator normal. O fato de analisar a atividade ou a massa proteica só são técnicas diferentes, mas através de qualquer uma das duas técnicas dá para saber se a CKMB está em excesso no sangue. Caso ela esteja em excesso no sangue, aí você identifica que houve necrose de células muscular cardíaca. De 5 a 50% da atividade da enzima creatina quinase no miocárdio está representado pela CKMB. O valor normal, até 6 unidades por litro, se estiver medindo a atividade, ou até 5 nanogramas por ml, se estiver medindo a quantidade da enzima. Se você coleta o sangue de um paciente, isso daqui dá 60, 10 vezes mais, comprova que tem lesão de tecido cardíaco. Qual é o outro marcador? É essa enzima aqui, lactato desidrogenase. Essa enzima, ela é a do final da via glicolítica, da glicólise anaeróbica. Nós já estudamos via glicolítica. Glicose, através dessas reações, se transforma em piruvato. Até aí, glicólise. Se tiver mais uma reação, piruvato se convertendo em lactato, estamos falando da glicólise anaeróbica. E exatamente a enzima que permite que piruvato se transforme em lactato e vice-versa é o segundo marcador de necrose de células musculares cardíacas. Por que isso? Porque também tem isoenzimas. Então, a enzima desidrogenase lática, ela tem 5 estruturas químicas diferentes, 5 moléculas diferentes, 5 isoenzimas. E cada local do corpo predomina uma delas. Aqui estamos comparando o coração com o fígado. No coração, predomina a 1 e a 2, que são as Hs. No fígado, já predomina a 5, que é a M. Então, coleta o sangue do paciente e analisa.
Qual isoenzima dessa enzima está em excesso no sangue do paciente? É a 5? Então ele está com problema no fígado. É a 1? Então ele está com problema no coração. A eletroforese. O normal é assim. Isso aqui está representando a quantidade de cada isoenzima no sangue de um paciente normal. Se infartar, percebam que essa 1 aqui aumentou. Mas se tiver hepatite, a outra, que é a 5, que aumenta. Então é muito interessante, vocês vão estudar muito isso na clínica. Não são só essas duas enzimas, também tem a transaminase, tem várias enzimas que apresentam isoenzimas. Em decorrência disso, são marcadores específicos de necrose de células de órgãos específicos. Aqui, por exemplo, representa que teve necrose do fígado. E aqui, necrose das células do coração. Pensando tudo junto. Isso aqui é um gráfico que está falando quantas vezes cada componente desse aumentou no sangue depois que foi detectado o infarto. Então, 0, sem infarto. Um dia após o infarto, aumentou a enzima desidrogenase lática aproximadamente 5 vezes. A enzima creatina quinase, 7 vezes. A enzima creatina quinase MB, 20 e poucas vezes. Então, o que o infarto fez? Fez com que as células arrebentassem. Levou a necrose, ou o que é infarto? É necrose de células musculares cardíacas. Então, o próprio nome infarto já quer dizer que teve necrose de células. E como é que eu vou saber que teve necrose de células? No sangue aumenta a concentração desses marcadores. Existem outros marcadores que eu não estou chamando muita atenção porque não são clinicamente usados de rotina. Mas essa ST é a enzima aminotransferase. Então, seguindo cada sigla dessa, né? Então, 0, sem infarto, 1 dia após o infarto. Aumenta a isoenzima CKMB, aumenta a CK total, aumenta a aminotransferase, a desidrogenase 1 e a desidrogenase total. Só que passado um tempo, tipo uma semana, volta tudo para o normal. Porque essas moléculas que apareceram no sangue, o local delas não é no sangue. O local correto delas é dentro da célula. Então, se já fizer mais ou menos uma semana que teve a necrose celular, aí esses marcadores não têm mais utilidade, porque eles já não estão altos no sangue. Existe mais um marcador, chama troponina, que não é uma enzima, é um constituinte do próprio tecido muscular. Nós também já estudamos isso. Tecido muscular é constituído de proteínas. O filamento fino é constituído da proteína quitina, da proteína tropomiosina e de uma proteína que chama troponina, que tem 3 subunidades. Então, tem a troponina C, a I e a T. Imagina que o coração, o tecido muscular cardíaco, é constituído com essas proteínas. Se ocorrer necrose da célula, essa proteína aqui, que é a menorzinha, que fica na superfície, ela pode também aparecer no sangue, porque ela desgruda do tecido cardíaco e aparece no sangue. Então, eu posso ver quanto tem das troponinas no sangue. 0, sem infarto, praticamente 0, praticamente nada de troponina no sangue. Um dia após o infarto, aumenta a CKMB,
e também aumenta a quantidade das troponinas no sangue. Ou seja, as troponinas são outros marcadores de necrose celular. Aqui pensando tudo junto, hein? 0 sem infarto, 20 horas após o infarto. Aumentou a CKMB, aumentou a CK total, aumentou a troponina e aumentou a desidrogenase lática. Passado uma semana, mais ou menos, já está quase tudo no valor normal. Então, eles são marcadores temporários do infarto. A que mais resiste é a desidrogenase lática e as troponinas. Aqui tem um estudo disso. Os marcadores mais usados: CKMB, troponina. Quanto tempo após o infarto precisa para eles aparecerem no sangue? De 4 a 8 horas, de 4 a 6 horas. Quanto tempo demora para ter a máxima quantidade no sangue? O pico seria chegar aqui no gráfico, ó, o pico. Esse pico é obtido para a creatina quinase até 24 horas. Para as troponinas, essa troponina I ou a T, de 12 a 48 horas. Quanto tempo é necessário para desaparecer do sangue, para voltar para o valor normal? CKMB, 96 horas. Troponinas, 10 dias. Por isso, as troponinas, elas duram mais tempo no sangue. Então, elas são marcadores mais resistentes de necrose celular. Olha essa outra tabela. Novamente, CKMB. Agora eu estou colocando aqui a desidrogenase lática e as troponinas. Quanto tempo demora para aparecer no sangue? De 2 a 8 horas, você já tem 60% da CKMB no sangue. Mas para chegar no máximo, precisa de 24 a 72 horas. Aí as troponinas, com 2 a 8 horas, já tem 75% no sangue. O máximo também chega em 72 horas. A desidrogenase é mais lerdinha, demora mais para chegar no sangue, mas com 72 horas está no pico. Passado essas 72 horas, qual permanece no sangue mais dias? A troponina e a desidrogenase. A CKMB, ela desaparece mais rápido. Isso daqui é só uma curiosidade, não é ainda um exame de rotina em laboratório, mas tem um marcador que está ganhando aí terreno bem, mas muito mesmo. Com certeza, em pouquinho tempo, isso vai ser rotina de laboratório, que é analisar peptídeos natriuréticos. O que é peptídeos? É um monte de aminoácidos, né? Então, cada bolinha dessa está representando um aminoácido. As letras internamente indicam qual é o aminoácido. Então, tem várias cadeias polipeptídicas que são denominadas de peptídeo natriuréticos. Eles são produzidos pelas próprias células musculares cardíacas. E para que eles são produzidos? Para normalizar a volemia sanguínea e a pressão arterial quando a musculatura cardíaca for distendida. Então, olha só como ele é um marcador. Se o coração estiver normal, eles são produzidos em baixa quantidade. Mas, se tiver doença de Chagas, por exemplo, onde o coração fica maior, fica com as paredes cardíacas distendidas, eles são produzidos em maior quantidade. Então, eles vão nos indicar, dependendo do tipo de peptídeo, o que está acontecendo naquele tecido. Especificamente do coração, é esse peptídeo ANP e esse peptídeo BNP. No sistema renal tem outro, em cada lugar do nosso corpo tem um.
Então, se no sangue aumentar a concentração desse peptídeo ANP e desse peptídeo BNP, eu estou confirmando que o tecido cardíaco está com alguma alteração. Não precisa ser infarto. É diferente dos outros marcadores que só aparecem no sangue quando a célula tem necrose. Neste caso, não precisa ter necrose. Só de aumentar a permeabilidade da célula, eles já vão aparecer em maior concentração, porque eles serão produzidos em maior concentração. Então, eles são biomarcadores padrão para o diagnóstico e prognóstico da insuficiência cardíaca, não necessariamente de um infarto. Fechando a matéria, então, aqui estão os marcadores cardíacos. Eles vão ser secretados pelas células cardíacas quando ocorrer, por exemplo, vasodilatação. Quando ocorrer aumento da permeabilidade do endotélio. Então, não chegou a ser necrose. Alterações nos vasos, alterações no coração levam ao aumento desses peptídeos natriuréticos, porque eles já são produzidos naturalmente pelo coração quando tem vasodilatação. A mesma coisa aqui, tá vendo os dois? Eles vão ser produzidos lá no coração em decorrência de vasodilatação. E aí, eu coloquei algumas patologias, principalmente de veterinária, aqui para vocês. Cardiomiopatia dilatada, que é mais frequente em cães. Cardiomiopatia hipertrófica. O que é cardiomiopatia? Patia é doença. Miopatia, alteração de músculo. Cardiomiopatia, alteração de músculo cardíaco. Então, eu coloquei o nome da doença e o que acontece, tá? Com o animal. Eu não vou ficar lendo aqui, que nós nem temos tempo para isso, mas depois você leia com calma. Você vai ver que são várias alterações relacionadas com o coração sem chegar a um infarto. Porque os animais, eles raramente têm infarto. O que eles mais têm é uma disfunção cardíaca. Então, uma doença valvar, uma cardiomiopatia que acontece em felinos, ou uma cardiomiopatia hipertrófica, quer dizer, aumenta o tamanho do coração. Não chega a ser infarto, é raro ter infarto em animal. Mas como identificar essas alterações? Também pela concentração de troponina, de CKMB e de peptídeos natriuréticos no sangue. Aumentou a concentração disso aqui no sangue, comprova que está tendo alguma alteração de músculo cardíaco. Aqui a conclusão de todas as nossas aulas de coração. Então, o coração precisa de ATP. Como é que ele consegue ATP? Consegue de fontes energéticas aeróbicas. Essas fontes são oxidação de ácidos graxos por intermédio das vias metabólicas beta-oxidação e ciclo de Krebs, oxidação de glicose através das vias metabólicas glicólise e ciclo de Krebs. Mas ele também pode conseguir um pouco de ATP por fontes anaeróbicas, só que o rendimento energético é muito baixo. E isso vai acontecer principalmente quando faltar oxigênio, em isquemia. Quais são essas fontes energéticas? Fosfocreatina, glicólise anaeróbica, que consiste das vias metabólicas glicólise e fermentação lática. Se com tudo isso aqui não tiver ATP suficiente, a falta de energia pode acarretar lesão de fibras musculares. Como é que você vai saber se isso aconteceu? Analisando marcadores bioquímicos plasmáticos de lesão celular de fibras musculares cardíacas. Quais são esses marcadores? Mioglobina, não é usado na clínica, mas é teoricamente.
enzima creatina quinase, especificamente a isoenzima CKMB, enzima desidrogenase lática, tá? As troponinas, tipo I e T. Muito obrigada. Então, usei essas referências para preparar a aula. Obrigada pela atenção.